Atos capítulo 28, parte 2. Olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico. Hoje a parte 2 de Atos 28. Eu quero encorajar você a ler mais uma vez todo esse capítulo 28 do livro dos Atos dos Apóstolos, para que você possa meditar e absorver esse ensinamento da parte de Deus, que esse ensinamento possa vivificar a tua vida, a tua alma, o teu caminho. Depois que você leu, meditou todo o capítulo, volta aqui no vídeo e confere com a gente nossos comentários, impressões, pensamentos, tá bom? Na semana passada a gente viu que o capítulo 28 começa e tendo eles escapado. E eles escaparam realmente de um grande naufrágio, aonde o apóstolo Paulo foi protagonista. Ele, no começo, desacreditado pelo capitão do navio, pelas pessoas de autoridade que estavam ali. Ao início, ninguém deu importância para o que ele falava, mas em determinado momento, depois que Deus havia falado com ele nessa viagem, que todos se salvariam, então Paulo ali tomou a liderança naquele momento de desespero naquele navio e Deus salvou todas as 276 pessoas que estavam naquele navio, porque ele já havia prometido para o apóstolo Paulo que ele haveria de estar em Roma e não seria naufrágio, vento ou qualquer outra situação que ia impedir o plano de Deus na vida de Paulo. E por conta disso, os que estavam com ele também foram abençoadíssimos e tiveram a sua vida salva. E aí foram parar numa ilha de nome Malta, que foi para Paulo uma outra chance de pregar a palavra e mostrar, revelar, demonstrar o poder de Deus. E aconteceu o incidente ali da cobra venenosa que foi na mão do Paulo e todo mundo, de certo, já tinha visto essa cena várias vezes, pessoas picadas de cobra, inchar e depois cair morta. Mas Paulo, não. Paulo foi realmente atacado pela cobra, mas nada aconteceu com ele. E as pessoas, então, no momento que ele foi picado, todos julgaram que ele era uma péssima pessoa, devia ser realmente uma pessoa muito ruim. Mas depois, quando viram que nada aconteceu, para ele já foram para outro extremo, achavam que ele era um Deus. E ele pôde, então, testificar do poder de Deus ali, ter um tempo de refrigério. Ficaram 3 meses nessa ilha, todo o inverno, né? E aí depois eles retomaram o destino, que era Roma. E no versículo 12 a gente viu que eles ficaram 3 dias num lugar que se chamava Siracusa. De Siracusa eles iam costeando e chegaram em um outro local, de nome Régio. Um dia depois, veio um outro vento, que era chamado vento do sul. Muitas vezes estamos fazendo a vontade de Deus, estamos no caminho certo, está indo tudo bem, mas temos que enfrentar o vento. Mas, mesmo com o vento, a gente deve prosseguir. E foi o que eles fizeram. De Régio, eles foram. Então, continuando a viagem, chegaram a um local de nome Puteoli. Em Puteoli, eles acharam uns irmãos em Cristo. E que festa quando a gente encontra os nossos queridos irmãos em Cristo. E esses irmãos pediram para Paulo para ficar com eles 7 dias. E de lá
finalmente chegando ao destino. Chegaram em Roma. E os irmãos em Cristo ali tinham ouvido, né, as novidades de Paulo. Então, queriam ver Paulo. Foram lá, andaram muito, muito mesmo, para chegar até onde Paulo estava, mas eles não iam perder essa oportunidade de estar com o apóstolo Paulo. E quando ele teve essa reunião, eles encontraram com os irmãos da igreja, eles recobraram o ânimo, ficaram encorajados, mudou, né? Mudou o estado de espírito para melhor. Você é dessas pessoas que quando alguém encontra com você, a pessoa se anima, a pessoa recobra suas forças, renova seu entendimento, seu bem-estar e fica com forças novas. Você é essa pessoa que quando as pessoas vão te ver, você tem uma palavra de coragem, você tem um presente, algo que dê alívio e faça com que a pessoa tenha forças para continuar a sua luta. Assim eram esses irmãos e realmente fizeram um ótimo trabalho. Paulo e os que estavam com ele ficaram novamente com as suas forças renovadas e com o seu ânimo renovado também. Então, chegando em Roma, Paulo deu muitas graças a Deus, né, que tinha encontrado aqueles irmãos, que foi uma grande, grande bênção. E quando chegou em Roma, então, como ele era prisioneiro, ele continuou prisioneiro, mas deixaram que ele ficasse numa prisão domiciliar. Então ele alugou uma casa, tinha um soldado ali, né, um guarda que ficava tomando conta, fazendo ali a guarda, a escolta, mas ele podia ficar em casa, recebia as pessoas, pregava para as pessoas. E eu entendo que é uma forma também que Deus protegeu o apóstolo Paulo, porque quando ele ficava livre, ele ia no meio das multidões das pessoas, as pessoas ficavam com muita raiva, os rebeldes queriam machucá-lo, prendê-lo, bater nele, até alguns tramavam a sua morte. E ele estando numa prisão em Roma e ainda guardado por um soldado, ele estava, de certa forma, protegido e podia ele exercer o seu ministério de aconselhamento, pregação, evangelismo, cura, atender as pessoas com toda a liberdade. O Senhor preparou esse tempo para ele estar recebendo as vidas e sendo usado como instrumento do Senhor para a salvação de muitas pessoas. Paulo só precisou de 3 dias ali para ele se acomodar, para ele se acostumar ali, para ver, se organizar, e já mandou chamar os judeus ali de Roma. E você percebe no ministério de Paulo que ele segue bem essa regra de ordem que o Senhor Jesus deixou, né? O Senhor Jesus falou, primeiro Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria, os confins da terra. E aonde Paulo ia, ele procurava, em primeiro lugar, testemunhar de Yeshua, Jesus Cristo, Messias verdadeiro, Filho de Deus, primeiro para os judeus. Então, a primeira providência de Paulo, após chegar, depois de 3 dias ter se acomodado, foi mandar chamar os judeus. E os judeus foram até Paulo para ouvi-lo falar e testemunhar sobre o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Paulo já vai logo falando que ele não fez nada contra os ritos, as regras dos judeus,
E ele falou, vim preso de Jerusalém. E ele explica que ele não feriu, não pecou, não fez nada errado contra Deus, ou contra a lei de Moisés, ou contra qualquer coisa dos judeus, da lei dos judeus, porque ele faz questão sempre de dizer que ele mesmo é judeu e fazia questão de ser uma pessoa obediente em tudo. E ele estava preso, foi preso em Jerusalém, chegou ali como prisioneiro, mas era inocente. E ele explica que foi entregue nas mãos dos romanos, os romanos, examinando a causa, não acharam nele nenhum crime, queriam soltá-lo, mas os judeus ali fizeram pressão e queriam condená-lo a qualquer custo. Então, por causa disso, ele foi forçado a apelar para César, para um julgamento dos romanos. Ele contando para os judeus ali de Roma conhecerem a versão dele, a verdadeira história da vida dele. E aí foi que ele demonstrou aos judeus a verdadeira razão que ele estava preso. Ele falou, estou preso por causa da esperança de Israel. Yeshua, o Salvador Jesus. E aí ele introduziu para aqueles judeus a fé verdadeira, a esperança de Israel, que é o Senhor Jesus. Aí os judeus falaram para ele, os judeus que estavam ali, a gente não tinha ouvido falar nada de você. Mas, mesmo assim, a gente queria ouvir você, porque essas palavras da esperança de Israel, né, que as pessoas erroneamente chamavam de seita, o cristianismo, os judeus falaram, a gente queria ouvir sobre essa questão. Então, Paulo marcou um dia para eles irem lá e ouvir mais sobre Jesus. E, pasmem, muitos judeus foram lá para ouvir a pregação de Paulo e ele aproveitou então para persuadi-los a crer em Jesus, o Filho de Deus, né? Tanto pela fé em Moisés, como pelos profetas. Então ele ia demonstrando biblicamente pela Torá, o Velho Testamento também, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí, os judeus, ouvindo atentamente, uns acreditaram, outros não. Mas é sempre assim. Quando a gente prega, algumas pessoas vão acreditar, mas haverão aquelas que irão rejeitar a palavra da pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Quando Paulo deu aquele bom testemunho sobre o reino de Deus, houve ali então uma discordância dos que creram e dos que não creram. E assim, como estavam um em desacordo com o outro, eles se despediram. E Paulo então citou a profecia de Isaías. E citando Isaías 6, de 9 a 10, ele disse, então, como os judeus rejeitam, então o evangelho é pregado aos gentios. E toda vez que Paulo, quase toda vez que Paulo falava isso, né, dos gentios, você vai perceber que quando ele fala para os judeus, agora a palavra será enviada aos gentios, aí eles ficam bem bravos, né? E dessa vez aconteceu isso de novo, né? Quando ele falou, então a salvação de Deus, como vocês rejeitaram, agora será pregada e ouvida pelos gentios, eles ouvindo isso,
partiram, foram embora. Você percebe em todo o ministério do apóstolo Paulo que ele era muito focado, muito eficiente no trabalho de falar a palavra, que ele não desperdiçava o seu tempo e que ele sempre usava de toda a sua força, todo o seu conhecimento da Torá, de toda a sua influência para persuadir as pessoas a crerem no nome de Jesus. Ele gastava mesmo seu tempo, ele se dedicava muito de corpo e alma a este ministério. E você vê que o Evangelho, ele, para quem crê, é a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, sempre é um ponto de decisão e de divisão. Uns creem para a vida e outros rejeitam o nome do Senhor Jesus para a morte eterna. Então, mais uma vez aconteceu isso, uma divisão ali entre os judeus, e a palavra de Deus fala aqui que teve uma grande discussão entre eles. Foi uma discussão acalorada, uma discussão forte. Eles não ficaram indiferentes à palavra. Eles, os que aceitaram realmente, aceitaram de coração a ponto de discutir fortemente, brigar com os outros que não creram. E só alguns anos após ali Paulo repreender os judeus pela sua incredulidade, ali aconteceu que Jerusalém foi destruída. E então aquela religiosidade daqueles sacerdotes incrédulos que perseguiram a Paulo acabou. O templo já não existia, foi destruído em Jerusalém. E lembra que Jesus profetizou: não vai ficar pedra sobre pedra naquele templo, de que todo mundo se assombrava pela beleza, ficava impressionado ali com aquelas roupas e toda aquela pompa dos sacerdotes. Jesus falou: tudo isso aí vai cair no chão, vai ser destruído. E realmente toda essa arrogância, hipocrisia desses religiosos e tudo aquilo que eles se achavam tão poderosos, tão arrogantes, tudo aquilo acabou. Mas Paulo, então, com toda a sua força, declarou ali o reino de Deus para eles. Essa era a chance deles se arrependerem, porque alguns anos depois, Jerusalém seria destruída, os romanos iam destruir também o templo dos judeus, que até aquele momento estava funcionando, claro, sob a supervisão de Roma, mas eles faziam ali os seus ritos naquele lugar e exerciam o seu papel de sacerdotes. Então Paulo, que já tinha ficado mais de 2 anos preso em Cesareia, agora, devido à lentidão do sistema judiciário desde aquele tempo, em Roma ele ficou, a palavra fala, ainda 2 anos esperando o julgamento em Roma. Provavelmente Paulo também trabalhava além de atender as pessoas. Alguns estudiosos dizem que ele fazia taletes, outros dizem que era tendas, mas de qualquer forma ele também provavelmente estaria em Roma fazendo algum trabalho secular. Imagina você uma audiência com o apóstolo Paulo. Algumas audiências ficaram famosas pela conversão das pessoas. Uma delas
foi a conversão de um escravo que se chamava Onésimo, que rendeu uma carta a Filemon, que era o dono do escravo, e que ficou registrada na Bíblia Sagrada. E Paulo pregava assim as coisas concernentes ao reino de Deus, ensinando ali, discipulando, formando muitas pessoas, ministros, para servir a Deus. E ali naquela prisão em Roma, prisão domiciliar, aguardando o julgamento para ele comparecer perante o imperador César, que na época então ficou sendo Nero. E ali nessa espera ele ocupava muito bem o seu tempo, né? Aqui conta que além dele atender as pessoas, ele escrevia carta para as igrejas e dali ele escreveu, dali daquela prisão, daquela casa onde ele estava, ele escreveu a carta aos Efésios, né, a igreja em Éfeso, aos Filipenses e escreveu também a carta aos Colossenses. Mas, quanto à sua audiência com César, não há registro neste livro, mas como a gente tem certeza que ele testificou, porque o próprio Senhor revelou que importava que ele testemunhasse em Roma. Então, em Atos 23, 11, fala que ele haveria de ir para Roma, sim, para testemunhar, e onde a gente sabe que ele testemunhou, sim. Sabemos porque a palavra já revelou que ele iria fazer isto. Mas a história fala que Nero, quando Paulo testificou perante Nero, que era o César, ele ainda não estava totalmente enlouquecido, porque depois Nero ficou muito enlouquecido e foi realmente o imperador que fez loucuras no sentido literal da palavra. E todos esses eventos, esses lugares, essas pessoas, trata-se de lugares reais, fatos reais, os nomes, os locais e a riqueza de detalhes do livro de Atos dá, sim, um grande material para as pessoas que querem pesquisar, para aqueles que são mais incrédulos, que querem comparar os fatos que falam nesse livro com os fatos da história, e a quem comparar vai ver que realmente se comprova a veracidade das coisas que estão escritas no livro de Atos. Você se lembra que no início desse estudo bíblico a gente falou que o livro de Lucas e o livro de Atos provavelmente eram um livro só, mas pelos pergaminhos ficarem muito grandes, então eles foram divididos em dois. Um pergaminho ficou sendo o livro de Lucas e o outro depois foi denominado os Atos dos Apóstolos e foi escrito como uma forma de explicar para algum advogado lá de Roma que iria ajudar Paulo, seria para sustentar a defesa do apóstolo Paulo. E acredita-se então que o autor do livro dos Atos dos Apóstolos foi o próprio Lucas, que foi discípulo de Jesus e que também acompanhou o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. E diz a história que Paulo, depois, desse tempo todo que ele ficou aguardando o julgamento, ainda ele teve um tempo de liberdade, depois foi preso de novo e decapitado, cortaram a cabeça dele. E Lucas, da mesma forma,
a história diz que ele também foi mártir e entregou sua vida pela causa de Cristo. E assim a gente termina este livro de Atos e você sabe, esse livro é considerado um livro inacabado. Por que será? Porque a igreja, você e eu, é que vamos continuar este livro fazendo a obra de Deus e com o poder do Espírito Santo que foi derramado lá em Atos 2, poder do Espírito Santo que está sobre as nossas vidas, poder esse para que a gente testemunhe sobre o Senhor Jesus e até os confins da terra, até aqui aonde a gente está. Pense nessas coisas. Deus te abençoe. Obrigada por participar com a gente desse estudo do livro dos Atos dos Apóstolos, que continua na sua, na minha vida. Deus te abençoe. Muita paz.